Pessoal, tudo bom? Meu nome é Igor Braga, sou treinador de goleiro e analista de desempenho e hoje eu vou falar um pouco para vocês e demonstrar através de animações em vídeos, em fotos, sobre as principais alterações, das regras do jogo de futsal introduzidas pela FIFA e adotada pela CBFS a partir da temporada 2020. A FIFA deu uma maior flexibilidade, para as federações nacionais de futsal e as confederações definir as restrições de idade, nas diversas categorias, e também definir alguns itens como as dimensões da quadra, o tamanho, peso e material da bola, a distância entre os postes e a altura da trave, a duração dos tempos dos jogos, e as limitações da bola lançada pelo goleiro com as mãos. Além disso, ela determinou que o futsal feminino ele deixa de ser uma categoria independente e ele vai ter o mesmo status que o futsal masculino. Então, isso é um grande ganho, para a modalidade. As limitações de idade também para o futsal infantil, juvenil e veterano, elas foram retiradas, Cada federação nacional de futsal vai determinar quais competições nas categorias inferiores de futsal elas vão ser denominadas como futsal amador ou futsal de base. Tá? Com relação ao arremesso de meta, onde tem a limitação para o goleiro quando ele vai executar qualquer arremesso de bola com as mãos, a CBFS ela vai adotar essa regra, tanto no masculino quanto no feminino, nas categorias sub-7, sub-9, sub-11, sub-13 e sub-15, tá, pessoal? Então, serão as medidas aplicáveis aí nessas categorias em que a FIFA liberou para as confederações ter essa definição, tá bom? E agora nós vamos falar um pouco de cada uma das regras aí, onde nós vamos passar vídeos e fotos também com as animações para a gente poder explicar cada uma das regras. Bom, pessoal, antes de iniciarmos a nossa animação e a explicação das regras, tá? Gostaria só de esclarecer algumas situações com relação à quadra de jogo que vai aparecer aqui no programa, tá? Esse pontinho branco aqui, essas duas marcações aqui, juntamente com esta, mais esse pontinho eles não fazem parte, tá, da quadra de jogo na regra oficial, tá bom, pessoal? Só porque é o software que a gente não consegue limpar isso aí para fazer a demonstração, tá? Mas só para esclarecer, e não ter nenhuma dúvida com relação a essa situação, tá bom? Esse tracejado e aqui são as linhas do handball, Então, algumas quadras a gente pode ter esse tipo de marcação, somente essas marcações aqui, que são as oficiais, tá? Porque o programa não dá uma outra quadra, principalmente na função 3D, ok? Regra 12, faltas e incorreções. Tocar na bola com a mão. Com exceção dos goleiros dentro de sua área penal, o jogador comete uma infração se tocar na bola de forma intencional com a mão ou braço, inclusive movendo a mão ou o braço em direção à bola. Recuperar a posse ou controle da bola depois que ela tocar em sua mão ou braço e em um ato contínuo. Marcar um gol na equipe adversária, criar uma oportunidade manifesta de gol do adversário. Com exceção dos goleiros dentro de sua área penal, o jogador cometerá uma infração quando se tocar na bola com a mão ou braço quando as mãos ou braços estão posicionados de maneira antinatural ou aumentando o volume do corpo. As mãos ou os braços estão acima ou além da altura do ombro, a menos que o jogador voluntariamente jogue a bola com outra parte do corpo e em seguida toque na sua mão ou braço. Essas infrações acima se aplicam mesmo que a bola toque na mão ou braço do jogador depois de bater na cabeça, corpo ou pé de outro jogador que esteja localizado próximo ao primeiro jogador. Exceto nas infrações acima mencionadas, como regra geral, não será considerada uma infração se a bola tocar na mão ou braço de um jogador, se vier diretamente da cabeça ou do corpo, incluindo o pé do próprio jogador. Se vier diretamente da cabeça ou corpo, incluindo o pé de outro jogador que esteja próximo. Se a mão ou braço estiverem perto do corpo e não estiverem em posição antinatural, com o qual é possível ocupar mais espaço. Se o jogador cair e a mão ou braço estiver entre o corpo e o solo para apoiar o corpo, mas não estendido lateralmente ou verticalmente longe do corpo. O goleiro tem as mesmas restrições de qualquer outro jogador em relação a tocar a bola com a mão, fora de sua própria área. Se o goleiro tocou a bola com a mão na sua área penal, quando não é permitido fazê-lo, um tiro livre indireto será assinalado, mas não haverá qualquer sanção disciplinar.
evitar um gol ou uma oportunidade manifesta e clara de gol. Quando o jogador evita um gol ou uma oportunidade manifesta de gol pela equipe adversária, ao cometer uma infração de mão, ele deve ser expulso, independente de onde isso ocorra. Quando o jogador comete uma infração contra um adversário dentro de sua própria área, evitando uma oportunidade manifesta e clara de gol do adversário, e o árbitro sinaliza um tiro penal, o infrator só será advertido com cartão amarelo. Se a infração tiver a intenção de tirar a bola, em outras circunstâncias, por exemplo, agarrar, puxar, empurrar, impossibilitar de jogar a bola, o infrator deverá ser expulso. Pessoas adicionais na quadra. Se o jogo foi paralisado por interferência de um membro da comissão técnica de uma equipe, jogador substituto ou jogador expulso, que entra na quadra de jogo sem a devida autorização de um dos árbitros, interfere no jogo ou comete uma infração e acaba evitando um gol ou uma oportunidade manifesta de gol da equipe adversária, ele terá cometido uma infração punida com expulsão. O jogo será iniciado com um tiro livre direto do local onde ocorreu a interferência ou tiro penal se ocorreu dentro da área penal do infrator. Se por alguma pessoa ou elemento estranho, o jogo será reiniciado através de bola ao chão. No caso de ser uma expulsão de qualquer participante do jogo por evitar a marcação de gol ou uma situação manifesta de gol, a equipe infratora deverá retirar de quadra um atleta. Nesses casos, os árbitros devem relatar o incidente às autoridades correspondentes. Ao determinar se esse tipo de infração ocorreu, o árbitro deve levar em consideração os seguintes aspectos: distância entre o local onde a infração foi cometida e a meta, direção do jogo, probabilidade de manter ou recuperar o controle da bola, localização e número de jogadores de quadra, defensores e o goleiro, se o gol está ou não desguarnecido. Considera-se se o goleiro estiver à frente da sua meta para defendê-la, não é considerado como uma infração do tipo evitar uma oportunidade clara e manifesta de gol, mesmo se todas as circunstâncias da infração existirem. Se o goleiro cometer uma infração que evita um gol da equipe adversária ou evitar uma oportunidade clara e manifesta de gol, tocando na bola com a mão fora da sua área e quando a sua meta está desprotegida ou apenas guardada por um defensor atrás do goleiro, será considerada que o goleiro cometeu uma infração para evitar uma oportunidade clara de gol. Se o número de jogadores da equipe atacante for maior que o número de jogadores da equipe defensora, sem incluir o goleiro que está protegendo a meta, será considerada como uma infração por evitar uma oportunidade clara de gol. O reinício do jogo após faltas e condutas incorretas. Se a bola está fora de jogo, será reiniciada de acordo com a decisão tomada anteriormente. Se a bola estiver em jogo. Se a infração foi cometida por um jogador fora da quadra de jogo contra outro jogador de quadra, um substituto ou membro da comissão técnica, o jogo reiniciará com um tiro livre indireto ou direto, dependendo da intensidade da infração, do ponto da linha de demarcação, linha lateral ou linha de meta, mais próxima do local onde ocorreu a infração cometida. Se um jogador tocar a bola com um objeto que ele estava segurando na mão, calçados, caneleiras, o jogo será reiniciado com um tiro livre direto ou um pênalti se ocorre dentro da área do infrator. Se a bola estiver em jogo e um jogador reserva ou membro da comissão técnica jogar algum objeto e atrapalhar, acertar a bola ou um jogador, o árbitro paralisa o jogo e, se não era uma oportunidade manifesta de gol, aplica cartão amarelo e reinicia com um tiro livre direto do local onde ocorreu o impacto. E anota uma falta cumulativa para a equipe do infrator. Se era uma oportunidade manifesta de gol, aplica o cartão vermelho, reinicia com um tiro livre direto do local onde ocorreu o impacto. Anota uma falta cumulativa para a equipe do infrator e retira o jogador da quadra dessa equipe. Regra 12. Faltas e incorreções. Com relação ao tiro livre indireto, ele será concedido se o goleiro cometer uma das seguintes infrações. Quando as regras nacionais do futsal nas categorias de base proibirem o goleiro de lançar a bola além da linha central, caso isso ocorra, a equipe do goleiro infrator será penalizada com um tiro livre indireto, sendo a bola colocada na linha divisória da quadra, no local mais próximo de onde a bola ultrapassou. Se considera um lançamento do goleiro quando ele domina a bola com as mãos e aí executa o arremesso intencionalmente com as mãos. Qualquer outra situação que venha a acontecer, como uma defesa parcial, um chute com o pé, um rebote em qualquer parte do seu corpo,
enfim, não será considerada como lançamento. Agora a gente vai ver uma situação do que ocorre o tiro livre indireto, né? Onde o goleiro vai tentar o lançamento e a bola não toca na sua quadra de defesa. Nessa situação, o tiro livre indireto deverá ser marcado nessa posição aqui, ó. Regra 3, pessoal. Regra 3, número de jogadores. Deve permanecer no aquecimento por no máximo 5 substitutos por equipe. Os demais deverão permanecer sentados no banco de reservas. Todos os jogadores substitutos deverão estar usando coletes. Vocês podem perceber, pessoal, tá aqui os 5 de pé, né, das duas equipes. O banco aqui, ó. Aqui os atletas estão de pé, tá, mas na verdade eles devem estar sentados, porque o software não nos dá essa possibilidade de sentados, tá bom? Regra 4. Equipamento dos jogadores, comissão técnicas e arbitragem. Serão permitidos equipamentos de proteção não perigosos, como protetores de cabeça, máscaras faciais, joelheiras e cotoveleiras, desde que sejam feitas de materiais macios, leves e acolchoados, e óculos de proteção para todos os jogadores. Joelheiras e cotoveleiras, se utilizados, as cotoveleiras deverão ser da mesma cor principal das mangas da camisa. No caso das joelheiras, devem ser da mesma cor principal do calção. Da mesma forma, elas não podem ser excessivamente salientes. O texto aprovado para o futebol agora também se aplica no futsal. A introdução dos sistemas de monitoramento eletrônico de desempenho e a introdução de slogans, mensagens, imagens e publicidade nas camisas dos jogadores, desde que sejam todas iguais. Aqui vai uma demonstração de todos os equipamentos que podem ser utilizados, né, tanto para os goleiros quanto para os atletas, né. Com relação aos goleiros aqui, nós exemplificamos as cores da cotoveleira e joelheira, né, que devem ser da mesma cor da manga e também do calção. Os árbitros. Poderes e obrigações. Vão tomar medidas contra membros da comissão técnica que não agirem corretamente, podendo advertir verbalmente ou com aplicações de cartão amarelo ou vermelho e expulsá-los de quadra de jogo e de seus arredores, incluindo a área técnica. Se não for possível identificar o infrator, o treinador presente será sancionado na área técnica. Quando a equipe já não tem treinador, o árbitro penaliza qualquer um dos membros da comissão técnica. Se o médico da comissão técnica cometer uma infração punível com expulsão, ele receberá o cartão vermelho, mas ele pode permanecer no banco de reservas. O árbitro, após o jogo, registra o fato em seu relatório. Equipamentos obrigatórios da arbitragem. Apito, cartões amarelo e vermelho, blocos de anotações ou outro meio para registrar os incidentes de jogo, podendo ser no verso do cartão. Outros equipamentos. Os árbitros podem usar todos os tipos de equipamentos de comunicação que permitem que ele entre em contato com outras pessoas ou membro da equipe de arbitragem. Fones de ouvido e intercomunicadores. Sistemas de monitoramento eletrônico de desempenho ou outros dispositivos de controle de desempenho físico são permitidos. Os árbitros são proibidos de usar qualquer equipamento eletrônico, inclusive câmera. Tem uma animação com os equipamentos que podem ser usados pela arbitragem, né, pessoal, durante as partidas. Apito, o cartão amarelo ou vermelho, o bloco de anotações, o intercomunicador e o monitor de desempenho. Poderes e deveres. Paralisar o jogo se, na opinião dos árbitros, um jogador está gravemente ferido e assegurar-se que esse jogador será retirado de quadra. Um jogador lesionado, incluindo o goleiro, não pode ser atendido dentro da quadra de jogo e só pode regressar à quadra depois que o jogo seja reiniciado. Ele deve ingressar pelas zonas de substituição da sua equipe. As únicas exceções ao requisito de sair da quadra de jogo são quando um goleiro ou um jogador de quadra se chocar e necessitam de atendimento. Os jogadores da mesma equipe se chocam e necessitam de atendimento quando ocorrer uma lesão grave ou um jogador se lesionou com o resultado de uma falta, pelo qual o jogador adversário foi punido com cartão amarelo ou expulso. Uma falta temerária ou jogo brusco grave. Se for marcado um tiro penal e o jogador lesionado será o cobrador. O jogador lesionado ou atendido dentro de quadra pela equipe médica, quando autorizado pelo árbitro,
pode sair por qualquer parte da quadra. O colete do seu substituto deve ser entregue ao terceiro árbitro ou treinador antes de entrar na quadra. Contagem dos 4 segundos. A contagem de todos os 4 segundos deve ser em movimento do braço saindo da altura do peito para a lateral, indicando com os dedos a contagem dos segundos. Não se sinaliza mais com a mão estendida acima da cabeça, para não confundir com um tiro indireto. Regra 6. Terceiro árbitro, anotador e cronometrista. O árbitro assistente reserva. Nos torneios ou em competições em que um árbitro assistente reserva é designado, as tarefas e os deveres deste devem cumprir o estipulado nas regras de jogo do futsal. O árbitro assistente de reserva, esse é o quarto árbitro, será designado de acordo com os regulamentos da competição e substituirá o terceiro árbitro, caso um dos árbitros, a principal árbitro auxiliar, não possa continuar. Ajudará os árbitros em todos os momentos e em todas as tarefas administrativas, antes, durante, após o jogo, se solicitado. Envie um relatório após o jogo às autoridades competentes sobre qualquer conduta imprópria ou qualquer outro incidente que ocorra fora do campo visual dos árbitros e também colaborará na elaboração dos relatórios no jogo. Tomará nota de todos os incidentes ocorridos antes, durante e após os jogos. Também cronometrará o jogo manualmente, se necessário, devido a algum tipo de incidente. Se posicionará de maneira que possa auxiliar os árbitros, fornecendo todo tipo de informações importantes do jogo. Regra 7. Duração do jogo. O cronometrista indicará com um sinal acústico que terminou o tempo de duração de cada um dos 2 períodos ou da prorrogação. Considera que um período terminou quando o sinal acústico soa, mesmo que os árbitros não tenham sinalizado o fim do período com o apito. Se os árbitros concederem um tiro livre a partir da sexta falta cumulativa ou um pênalti antes que um dos períodos termine, o período terminará após a execução do tiro livre direto sem barreira ou tiro penal. Em qualquer um dos casos acima, a jogada será considerada como finalizada quando ocorrer um dos seguintes casos: a bola chutada parar de se mover ou sair fora de jogo, a bola seja chutada por outro jogador após a cobrança, incluindo o batedor, exceto o goleiro. Os árbitros interrompem o jogo por uma infração cometida pelo batedor ou por um jogador da sua equipe. Somente nas situações descritas acima, um gol marcado de acordo com as regras 1 e 10 será concedido após o final de um período de jogo, indicando pelo sinal acústico apropriado do cronometrista. Os períodos dos jogos não serão prorrogados em nenhum outro caso. Regra 8. Saída de bola. Procedimento na bola de saída em início de jogo após um gol. Todos os jogadores, exceto o jogador que faz a reposição da bola, deve estar na sua meia quadra de jogo. Não tem contagem dos 4 segundos. A bola estará em jogo no momento em que é chutada e se move claramente para qualquer parte da quadra. Será possível marcar um gol direto na equipe adversária com um tiro de início ou reinício de jogo. Se a bola entrar diretamente no gol do batedor, um tiro de canto será concedido ao adversário. Aqui é um exemplo, né, pessoal, de onde que todos estão na quadra de defesa, exceto quem dará o início da partida, né, ou reinício do jogo. Como vocês podem ver aqui, um exemplo de saída de jogo, tá? Ou reinício. Agora nós vamos presenciar uma situação onde a equipe que vai dar a saída de bola, ela finaliza direto para o gol, tá? A bola entra direto, mas o árbitro nessa situação deve invalidar o gol, porque na hora da saída de bola havia um atleta da equipe que estava fazendo a saída posicionado na meia quadra de defesa da equipe adversária. Aí, de acordo com a regra, não pode. Bom, o árbitro deve invalidar o gol e advertir verbalmente o atleta que estava posicionado de maneira incorreta. Caso ocorra a reincidência do atleta posicionado de forma incorreta, o árbitro novamente invalida o gol e adverte esse atleta com cartão amarelo, orientando a equipe que estava dando a saída de bola a repetir a saída. Caso reincida, ele orienta de novo para fazer a repetição da saída de bola. Nós iremos ver agora a situação onde o atleta, na saída de bola, ele finaliza direto para o gol, onde todos estão na posição correta, né?
Os 4 na linha de defesa, todos em sua meia quadra, e o árbitro valida o gol. Regra 10, contagem de gols. Em uma decisão por penalidades, ambas as equipes executarão 5 chutes a partir da penalidade em vez de 3. Se no final do jogo ou da prorrogação e antes da disputa de pênaltis, o chute da marca da penalidade máxima, uma equipe tiver mais jogadores que a equipe adversária, incluindo os substitutos, ela pode optar se deve ou não equiparar a equipe contrária com o mesmo número de jogadores autorizados. Se essa equipe com o maior número de jogadores optar por igualar o número de jogadores, deverá informar ao árbitro o nome e o número dos possíveis jogadores excluídos. Nenhum jogador excluído pode participar das cobranças, exceto em casos particulares, expulsões, lesões. Se durante a disputa de pênaltis, os chutes da marca da penalidade máxima, uma equipe tiver menos jogadores que a equipe adversária, a equipe com mais jogadores poderá decidir se equiparar com o mesmo número de jogadores da equipe adversária. Se o fez, deve informar aos árbitros o nome e o número dos possíveis jogadores excluídos. Nenhum jogador excluído poderá participar da cobrança, salvo em casos particulares, expulsões e lesões. Movimento das metas. Deslocamento. Os árbitros devem usar as seguintes situações em relação à posição das metas ao longo da linha de meta e a localização das metas. Se ambos os postes tocarem a linha do gol, os árbitros devem confirmar o gol se a bola ultrapassou completamente a linha do gol. Se considera que a meta foi movida quando pelo menos um dos postes não está colocado na linha de meta. Se um jogador atacante move a trave acidentalmente ou deliberadamente, não se confirma o gol. Se for acidental, o jogo será reiniciado com bola ao chão no local onde a bola se encontrava quando foi paralisada. Se for deliberadamente, o jogo será reiniciado com um tiro livre indireto, do local onde a bola se encontrava quando foi paralisado, e o jogador penalizado com o cartão amarelo. Caso um jogador defensor, incluindo o goleiro, mova a meta de maneira deliberada ou acidental, antes que a bola ultrapasse a linha de meta entre a posição normal da meta, os árbitros confirmam o gol se a trave foi movida pela ação deliberada ou acidental de um jogador defensor, incluindo o goleiro, a bola foi chutada ou prestes a ser chutada pelo atacante em direção à meta, a bola entrou no gol entre a posição normal das metas. Segurança das metas. As metas devem ter um sistema de estabilidade que impeça de cair sobre os jogadores. Quando ela emboca, né? Cai por cima ali. Ele ficando dentro das redes. Através de algum tipo de fixação. É necessário que as metas tenham um peso adequado na parte posterior, que permita que as metas se movam razoavelmente sem estar fixa no solo, para salvaguardar a integridade física dos jogadores participantes da partida. Regra 13. Tiro livres. O jogador adversário deve ser advertido com o cartão amarelo por impedir que o cobrador se movimente em direção à bola para cobrar o tiro livre indireto, sem formação de barreira, mesmo se o infrator estiver mantendo a distância de 5 metros. Então, aqui o defensor irá cometer uma infração, né, sobre o atacante. Ele está na posição correta, né, 5 metros, mas ele vai bloquear aqui, vai impedir a passagem do atacante para fazer a cobrança do tiro livre, onde o árbitro interrompe, né, a cobrança e vai punir o infrator com cartão amarelo. Regra 14, tiro penal. No momento da cobrança, o goleiro defensor deve ter pelo menos parte de um dos pés em contato direto ou em cima da linha de meta. A bola estará em jogo no momento em que é chutada para a frente e se move claramente. O jogador adversário deve ser advertido com cartão amarelo por impedir que o cobrador se movimente em direção à bola ao se preparar para cobrar o tiro penal, mesmo se o infrator estiver mantendo a distância dos 5 metros. Podemos perceber aqui o posicionamento correto do goleiro, né? Os 2 pés sobre a linha, no momento que o batedor vai fazer a cobrança. Aqui também é um posicionamento correto do goleiro, pois ele está com um pé sobre a linha, né? Isso é permitido, né? No momento que o atacante fará a cobrança, ele deve estar com o pé sobre a linha. E onde o defensor vai atrapalhar
o atacante na cobrança do pênalti, né? Mesmo ele mantendo a distância certa, ele impede o atacante de cobrar o pênalti e o árbitro vai punir o defensor com um cartão amarelo. Regra 15, tiro lateral, né? Se considerar um tiro lateral ao adversário do último jogador que tocou a bola antes que ela passe completamente pela linha lateral do chão ou pelo ar, ou quando tocar o teto. Não é permitido marcar um gol diretamente de tiro lateral, para o qual, se a bola entrar na meta do adversário, é concedido um arremesso de meta. Se ela entrar na meta do cobrador, é concedido um tiro de canto. Ao executar um tiro lateral, a bola deve estar imóvel, colocada em cima da linha lateral, no local em que saiu da quadra de jogo ou no ponto mais próximo de onde ela tocou o teto. Todos os adversários devem permanecer a uma distância mínima de 5 metros do ponto da linha lateral, onde o tiro lateral vai ser executado. A bola estará em jogo no momento em que é chutada com o pé e se move com clareza. O tiro lateral deve ser realizado no tempo máximo de 4 segundos, a partir do momento em que a equipe beneficiada com a posse de bola estiver pronta para execução, ou desde que o árbitro dê o sinal para colocar a bola em jogo. Se após a execução do tiro lateral a bola estiver em jogo e ela sair da quadra pela mesma linha de onde o tiro foi executado, sem ser tocado por nenhum jogador, será concedido um tiro lateral para a equipe adversária, no mesmo local do primeiro tiro. Se durante a execução correta de um tiro lateral, o executor lançar voluntariamente a bola contra um adversário com a intenção de jogar novamente, mas não de maneira imprudente, temerária ou usando de força excessiva, o árbitro permitirá que o jogo continue. O executor do tiro lateral não deve tocar a bola na segunda vez até que tenha sido tocada por outro jogador. O jogador que execute a cobrança do tiro lateral pode pisar fora da quadra, dentro da quadra ou em cima da linha. Para a cobrança, a bola tem que estar em cima da linha. Não pode estar fora ou dentro da quadra. Aqui então nós vemos onde deve estar a bola, né? Corretamente em cima da linha. Né? Não pode estar nem fora nem dentro. A distância do defensor deve ser de 5 metros, que é uma forma errada, né? Onde a bola está posicionada, ela está dentro da quadra, né? E não é permitido. Como também não é permitido que ela fique fora da quadra, ela tem que estar sobre a linha. O atleta que irá cobrar o lateral, ele pode estar com o pé em cima da linha, ou com o pé fora da quadra, ou com o pé dentro da quadra. Caso o cobrador bata o lateral direto para fora, né? A equipe adversária terá o direito de bater o tiro lateral na mesma posição em que foi cobrado o primeiro tiro. Um exemplo de um lateral cobrado direto para o gol, né? Onde será concedido escanteio para a equipe adversária. Caso o lateral seja cobrado direto na meta do adversário, né? Será concedido um tiro de meta para a equipe adversária. Então, no caso aqui, se o azul de um cobrador vai bater o lateral para ele mesmo, né? Invalidado o lateral, será revertida a cobrança, né? Para a equipe adversária. Se durante a execução correta de um tiro lateral, o executor lançar voluntariamente a bola contra um adversário com a intenção de jogar novamente, mas não de maneira imprudente, temerária ou usando de força excessiva, o árbitro permitirá que o jogo continue. Ainda sobre o arremesso de meta, pessoal. A bola ela pode ser lançada ou jogada em qualquer ponto de dentro da área penal do goleiro, tá? Da equipe defensora. A bola estará em jogo no momento em que ela é lançada ou jogada e se mova claramente, não precisando a mesma sair da área de meta. O arremesso de meta deve ser realizado no tempo máximo de 4 segundos e a partir do momento que a equipe de posse de bola está preparada para execução ou desde que o árbitro dê o sinal para colocar a bola em movimento. Os adversários devem permanecer fora da área até que a bola esteja em jogo. Um exemplo de reposição de bola, né, saída de tiro de meta, onde a bola vai ficar dentro da área, tá? Não tem nenhum marcador dentro da área. A gente vai visualizar uma reposição de bola fora da área, tá, pessoal? Mais uma vez, a defesa se encontra fora da área, né, para não atrapalhar o tiro de meta. Considerando a determinação da FIFA, em virtude da pandemia do Covid-19, foi introduzida uma alteração temporária na regra 3, os jogadores. Regulamentar o uso dos coletes pelos jogadores em todos os jogos de futsal. Todos os jogadores devem usar coletes no banco de reservas e áreas de aquecimento. Cada jogador deve usar o seu colete individualizado. Todos os jogadores participantes do jogo devem ter o seu colete personalizado
para ser usado quando não estiver jogando. No momento da substituição, o jogador substituído não necessita entregar o colete na mão do jogador substituído. Cada jogador, quando for entrar no jogo, deve deixar o seu colete em um local definido para que somente ele use esse colete ao sair da quadra. Essa modificação ela entra em vigor nessa data, 25 de junho, e deve ser observada até 31 de dezembro de 2020, devendo, se necessário, ser ampliada pela FIFA para as competições que serão realizadas no ano seguinte. A gente vai fazer uma demonstração da questão da alteração, né, com relação à troca de coletes, que não terá mais necessidade num primeiro momento até dia 31 de dezembro, né, deste ano, podendo ser estendido pela FIFA para a temporada do ano seguinte. O colete do atleta que entra está aqui, o colete do atleta que sai está aqui, né, separados, enfim, cada um tem o seu personalizado. Eles vão executar a troca. E aí o atleta que saiu já pega o seu colete e o atleta que entrou na quadra deixa o seu colete separado, ficando no local já demarcado.